Por causa da guerra da Rússia contra a Ucrânia, o mercado financeiro mundial tem sido impactado. Se você quer saber um pouco mais, assista esse vídeo até o final. As criptomoedas e as bolsas de alguns países começaram a operar em queda após a invasão da Rússia na Ucrânia. E vou falar um pouco mais sobre a situação do Bitcoin, que foi bastante impactado, junto com o Ethereum e também as altcoins, que teve uma queda muito drástica, chegando até menos 20% esses dias. Bem, com esse anúncio aí da invasão aí da Rússia na Ucrânia, o que aconteceu? O Bitcoin caiu aí cerca de 9% e o Ethereum mergulhou aí numa queda de 12,15%. Lembrando que o Ethereum é a segunda maior criptomoeda e o Bitcoin a primeira. Tá, pessoal? Eu estou aqui com uma matéria que tem como nome Bitcoin despenca 9% com a guerra na Ucrânia, Ethereum mergulha 12% e cerca de 100 bilhões evaporaram do mercado de criptomoedas. Essa queda acompanhava o movimento de aversão ao risco de futuro dos Estados Unidos. Ou seja, lá lembrando que os Estados Unidos queria combater a inflação e por isso começou a elevar a taxa de juros. E isso fez com que as criptomoedas começassem a se desvalorizar, pois elas estavam acompanhando aí o risco. Estava sendo um investimento de risco. Tá certo? Só que alguns traders que apostavam na alta perderam cerca de 242 milhões em algumas horas, aproximadamente aí 1 bilhão de reais, levando em conta que também esses dias o dólar em relação ao real teve uma queda e foi aí para a casa dos 5 reais, onde antes estava 5,40, 5,45. Bem, o Bitcoin e o Ethereum e as outras criptomoedas foram atingidas em cheio junto com os futuros das bolsas dos Estados Unidos, assim que o presidente da Rússia autorizou às 11 horas e 57 minutos, no dia 24, uma operação militar especial na região de Donbass, no leste da Ucrânia. Bem, apesar do presidente da Rússia ter afirmado um discurso transmitido para a televisão estatal russa que não planejava ocupar o país, investidores iniciaram nova onda de liquidação de posições de ativos de risco, ou seja, as criptomoedas. E o Bitcoin aí caiu aproximadamente 9% e voltou a ser negociado a 34 mil dólares. Que basicamente é considerado aí uma importante zona, ou seja, uma zona de interesse para compra. Às 7 horas de ontem, ou seja, dia 24, a criptomoeda ensaiava recuperação e era negociada a 35 mil dólares. Já a segunda maior criptomoeda, que é o Ethereum, recuava cerca de 12,5% no mesmo horário e chegou a ser aí negociada por volta de 2.381 dólares. Lembrando que o Ethereum no começo do ano estava aí acima de 3 mil dólares. E em relação ao Bitcoin, ela se desvalorizou mais desde o início desse ano. E com essa ocupada aí, quer dizer, com essa invasão aí da Rússia na Ucrânia, isso acabou ficando mais acentuado e está em queda. Porém, com algumas sanções aí dos Estados Unidos em relação à Rússia, o Bitcoin e a Ethereum começou a valorizar mais um pouco, começou a subir e o Bitcoin aí ficou um pouco acima dos 35 mil dólares. E todo o mercado cripto, tá? Tem as exceções entre algumas criptomoedas, ele começou a ficar positivo, ou seja, começou aí a ser negociado e tentando recuperar a perca nos 2 dias anteriores, tá certo, pessoal? Bem, algumas pessoas influentes basicamente foram contra, né, essa iniciativa aí do presidente da Rússia de invadir a Ucrânia, mas nós sabemos que temos que aguardar para ver o que pode acontecer. Essa não é a primeira guerra que influencia a economia
tanto da Europa, tá? Quanto também todo o planeta, que já está influenciando aqui o Brasil. O barril do petróleo ultrapassou 100 dólares e também as bolsas dos Estados Unidos e de outros países começaram também a ficar em queda, e junto com as criptomoedas, tá certo, pessoal? Como é comum acontecer em momentos de crise como esse agora, as chamadas altcoins, que são criptomoedas que vai além do Bitcoin, levam a pior e são negociadas em forte queda, como diversos ativos do top 100 por valor de mercado desvalorizando na casa dos 20%. Isso aí considerando o preço nas últimas 24 horas. Entre as criptomoedas mais valiosas, o pior resultado no começo da manhã do dia 24 era o da Cardano, da ADA, que despencava cerca de 17,3% e começou a ser negociada a 76 centavos de dólar, tá, pessoal? Esse valor não era visto desde ano passado, então todo aquele lucro de 2021 acabou sendo perdido essa semana, tá certo, pessoal? E ela saiu da 7ª posição, que acabou sendo ocupada pela Solana, a Sol, que caiu apenas 10% nas primeiras horas de ontem, no dia 24. Tá? Teve também outras criptomoedas que acabaram aí tendo uma perca de 23%, de 20%, como a Economy, a Theta, entre outras. Assim, pessoal, no mercado cripto como um todo, cerca de 100 bilhões evaporaram durante a madrugada. O mergulho dos preços frustrou planos de traders que ficaram esperançosos com a alta de ontem e abriram posições compradas em trades de margem e futuros. Como o mercado rumou para o sentido contrário, suas garantias foram corroídas e resultaram aí no prejuízo de 242 milhões de dólares, horas depois do anúncio do ataque na Ucrânia, segundo a ferramenta Coinglass. Então, essa guerra aí, ela tem impactado todo o mercado financeiro. E os investidores estão querendo começar a investir em dólar, em euro, em ouro. Então, as criptomoedas, por ser um ativo de risco, que está se comportando nos últimos meses como ativo de risco, já que as criptomoedas não são centralizadas, ou seja, não dependem de um governo ou de outro, estão aí se comportando dessa maneira e basicamente estão ocupando as bolsas. E isso está fazendo com que alguns investidores acabem tirando aí seu dinheiro e vá para algo que seja mais tranquilo, até passar esse momento, tá? O petróleo disparava com o preço do Brent com vencimento em abril, cotado a 100 dólares e 7 centavos o barril. Em novo revés para as criptos, o encarecimento das commodities também pressiona a inflação, aumentando a possibilidade de subida da taxa de juros dos Estados Unidos. Taxas de juros maiores costumam afetar a atividade de ativos de risco. Nesse caso, o Bitcoin. Como eu falei antes, os Estados Unidos quer conter a inflação e quer aumentar a taxa de juros. E essa guerra lá também contra a Ucrânia pode fazer com que isso aconteça de forma mais rápida, afetando aí os ativos de risco como as criptomoedas, levando os investidores a investir em ouro, dólar, euro e outros investimentos que sejam mais seguros no momento até essa crise passar. Bem, pessoal, isso é o que eu trouxe para vocês hoje, tá certo? Aqui, para nós brasileiros, mesmo nós estamos geograficamente distantes lá da Rússia, da Ucrânia, nós somos afetados, tá bom? Então, aí aqui a bolsa brasileira foi afetada, assim como a bolsa europeia mesmo foi afetada, e assim também como a bolsa dos Estados Unidos e de outros países. Pessoal, vamos ficar ligados no que pode acontecer nos próximos dias e eu trarei mais informações também a respeito das criptomoedas e de outros investimentos que estão sendo afetados aí por conta dessa guerra, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. E não se esqueça de deixar o like e também de se inscrever e de compartilhar esse vídeo. Muito obrigado.